Vamos ao item 74 do nosso material didático. Estamos agora na página 85. Bom, falando de história da igreja, eu gosto de citar também, às vezes, os surgimentos de algumas seitas, né, para vocês verem que a igreja está se desenvolvendo, as perseguições, elas estão diminuindo, na verdade, praticamente pararam, né? Vai recomeçar com o comunismo em cerca de 50 anos, 60 anos, ok? Mas nesse período, oficialmente, a Europa ninguém mais perseguia. O último país foi a Espanha, que acabou com a Inquisição e parou de matar os anabatistas. Mas tem algumas seitas que surgem que são interessantes. O item 74, nessa página 85, a Ordem da Aurora Dourada, tá bom? É o que diz esse tópico. Bom, isso aconteceu no ano 1888 da era cristã. Então eu peguei aí um texto para vocês da Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, que é uma enciclopédia bem interessante sobre esses tópicos, né? Ela diz: na Grã-Bretanha, o crescimento do paganismo foi encorajado pela fundação da Ordem da Aurora Dourada, em 1888. Esse é o mais famoso de muitos grupos esotéricos que se desenvolveram do romanismo no século XIX. Lembrando, século XIX, 1801 a 1900, o período que nós estamos estudando. A influência do movimento estende-se à obra de personagens como o poeta Yeats e o conhecido mágico negro Aleister Crowley. A maioria dos grupos de magia, ritual e satanismo acham suas origens nessas fontes. Bom, se você voltar na história 300 anos, eu contei para vocês história de uma católica, né, que ela se tornou rainha da França. Ela tinha um quarto de um bruxo, um quarto de feitiçaria no palácio dela, ok? E até foi acusado de ter sacrificado uma criança judia. Então, irmãos, o catolicismo, eu sempre falo para vocês, vai no passado do catolicismo. O passado do catolicismo, ele já começa com a doutrina do purgatório e culto aos mortos, com Constantino. E depois disso ele foi se juntando aos espiritismos do mundo todo. O espiritismo celta, o catolicismo se fundiu com ele. E chega nesse período agora, o que está acontecendo? Estão surgindo grupos espíritas esotéricos, todos de dentro da Igreja Católica. Isso aqui nos anos 1888. Eu falei, voltar 300 anos na história, tinha exemplo de mulheres católicas, sobrinha de um papa, que foi dada pelo papa, né, como esposa do rei da França, e o nome dela era Catarina de Médici, se vocês quiserem anotar. Vai ver a história dessa mulher. A mulher, ela era oficialmente ligada ao satanismo. Uma igreja que pratica culto aos mortos não é coisa boa. Mas o que está acontecendo hoje dessa igreja assumindo, né, o controle das religiões do mundo, porque isso está acontecendo, irmãos, isso é um sinal profético. É um sinal para nós despertarmos, sabendo que o fim está próximo. Eu continuo no comentário. Estes grupos de esoterismo surgidos na Igreja Católica são resultado da milenar mistura entre a Igreja Católica e as religiões pagãs. Vocês têm um exemplo aqui do Brasil. Por exemplo, pesquise por que a Igreja Católica escolheu o dia 12 de outubro para homenagear Maria. Na verdade, o dia 12 de outubro, ele não tem nenhuma ligação com a Igreja Católica, nem nada. Por que esse dia? Pode pesquisar na internet, você vai encontrar. Primeiro você vai encontrar que até aquela imagem que eles encontraram não foi encontrada no dia 12 de outubro. Por que eles escolheram esse dia 12 de outubro? E você vai encontrar, foi para substituir e honrar cultos das divindades africanas. Você vai ver que o dia 12 de outubro era um dia importante, né, de uma divindade africana que eu prefiro nem citar o nome, ok? Mas a razão que os historiadores falam
do dia 12 de outubro. Você pode ver, o dia 12 de outubro, a única razão para você colocar são essas divindades africanas, que era celebrada no dia 12 de outubro. Uma pesquisa rápida na internet você encontra isso. Então você tem que estar atento, sabendo que estão tentando te enganar. Estão tentando te enganar. Vão tentar fazer uma união das religiões, mas nós sabemos que essa união das religiões não é coisa boa. A igreja que se filiar a isso vai estar se submetendo a uma religião que pratica a religião de Baal. A religião do culto aos mortos, não existe dúvida, ela é a religião de Baal. A igreja vai cair no mesmo pecado que Israel caía. Então, vai praticar a religião de Baal.